Hoje, pessoal, nós vamos estudar interpolação, continuando nosso capítulo 5. Nós havíamos falado sobre o problema de interpolação na primeira aula, quando nós falamos sobre regressão linear, certo? Então, no caso de regressão linear, com mínimos quadrados, nós estudamos a regressão linear e a regressão quadrática, né? Só como exemplo, eu coloquei aqui a regressão linear. Nós temos um conjunto de pontos, né? Maior que 2, porque para caracterizar uma reta que passe por 2 pontos, eu preciso de 2 parâmetros, né? Então, basta 2 pontos exatamente para eu conseguir definir essa reta. Quando eu tenho uma quantidade maior que 2, né, eu uso a regressão linear por mínimos quadrados. Nós estudamos que a melhor maneira de fazer isso realmente é minimizar o erro, a soma dos erros quadráticos, né? Dos pontos das medidas para a gente obter os parâmetros do modelo, né, que melhor passa por esses pontos, né? O problema de interpolação, como a gente já havia falado um pouco, se trata de a gente ter 2 pontos, por exemplo, aqui esses 2 pontos, e eu quero então fazer uma interpolação linear entre eles, por exemplo, né? Eu quero descobrir exatamente, não um ponto que passa melhor, um modelo que melhor passa pelos pontos medidos, mas passa exatamente pelos pontos medidos. Claro que nesse caso aqui, para uma reta, eu precisaria de 2 pontos, né? Por exemplo, nesse segundo par de pontos aqui, né, eu tenho então esses 2 pontos, eu descubro quanto é que vale, através dos 2 pontos, os parâmetros A0 e A1, né? Seria muito simples, bastaria substituir os pontos na equação y igual a 0 mais A1x, né? Ponto x1, y1, x2, y2. Depois eu avalio a função com A0 e A1 descobertos no ponto x e descubro quanto que vale o y, né? Então a pergunta é, eu tenho os pontos, 2 pontos, né? E eu quero saber quanto é que vale a função num ponto intermediário, né? Então eu descubro exatamente a reta que passa pelos 2 pontos, né? E encontrando os parâmetros A0 e A1, eu avalio a função no ponto intermediário que eu quero x e acho o valor de y, né? Bom, vamos supor que eu tenha 3 pontos, né? Seria o mesmo caso aqui, por exemplo. Eu poderia usar esses 3 pontos, em vez de fazer 2 interpolações lineares, eu poderia fazer uma única interpolação de ordem 2, né? Aqui eu coloquei, para ficar mais claro, 3 pontos por 3 pontos passa exatamente uma parábola, né? Eu posso definir os parâmetros A0, A1 e A2 dessa parábola, substituindo na equação, por exemplo, né, o ponto x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Eu vou ter 3 equações e 3 incógnitas. Eu consigo descobrir os valores de A0, A1 e A2, né? Tanto quanto na interpolação linear também. Bastaria substituir 2 pontos, no caso y1x1, y2x2, para descobrir A0 e A1. E aqui eu teria que substituir, então, 3 pontos. Certo? Então, a maneira, em princípio, mais simples de fazer isso seria essa. A gente vai ver que depois tem maneiras mais interessantes, né? Então, como uma introdução à interpolação, vamos tentar fazer então uma interpolação de segunda ordem, né? Dado 3 pontos, né? Vamos tentar equacionar, muito simples, né? Como a gente acabou de falar, para achar exatamente a parábola que passa por esses 3 pontos, né? Dessa maneira, por exemplo, se eu quiser saber um valor de x num ponto intermediário qualquer dessa parábola, compreendida entre esses 3 pontos, eu substituo na equação e acho exatamente o valor de y, né? Muitas vezes nós temos problemas de engenharia desse tipo, que a gente tem 2 pontos, né? Ou 3 pontos contíguos, né? E a gente quer saber o valor da função num ponto intermediário, né? Então, nós podemos aproximar a função
linearmente, ou por um polinômio de ordem 2, ou por um polinômio de ordem maior, se a gente quiser, né? Para poder achar com mais precisão esse valor intermediário desejado, né? Problemas não lineares, por exemplo, de eletromagnetismo, isso é comum da gente fazer, certo? Então, vamos tentar equacionar para um caso de ordem 2, né? Como que ficaria? Então, imagine que eu tenho uma função quadrática, como a gente mostrou ali. Essa função, por exemplo, vou desenhar aqui, ó, né? E eu tenho 3 pontos, né? Então eu tenho esse primeiro ponto, x1, y1, um segundo ponto, vamos supor aqui, né? Então esse aqui seria o ponto 1, esse aqui seria o ponto 2, né? x2, y2, e o terceiro ponto, x3, y3, certo? Bom, para equacionar, então vamos lá. A equação y é igual a 0 mais a1 x mais a2 x quadrado. Bom, substituindo os 3 pontos que eu tenho, né? Então eu ficaria com y1 igual a 0 mais a1 x1 mais a2 x2 ao x1 ao quadrado, né? No ponto 1. Substituindo o ponto 1 na equação, y1 igual a 0 mais a1x1 mais a2x1 ao quadrado, né? Depois, no ponto 2, mesma coisa, né? A mesma equação, y2 igual a 0 mais a1x2 mais a2x2 ao quadrado. E no ponto 3, substituindo esse ponto 3 na equação da função de ordem 2, mais a1 x3 mais a2 x3 ao quadrado. Bom, a gente pode montar aqui então um sistema, né, de equações. Aqui vale 1 e 1. Aqui eu tenho A1 e A1. Desculpe. X1, né, pessoal? X2 e X3. E aqui x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e x3 ao quadrado. Multiplicado por A0, A1 e A2, né? Igual. Do lado direito tem os valores de y, né? y1, y2 e y3. Bom, resolvendo esse sistema linear com os valores de x1, y1, x2, y2, x3, y3, eu descubro os valores de A0, A1 e A2. Então note que quando a gente usa esse tipo de abordagem, nós temos que resolver um sistema linear, né? Dá um trabalho. Além disso, esse sistema aqui,
essa matriz é chamada matriz de Vandermonde, ela é mal condicionada. Significa que o resultado, a solução dela não vai ser muito precisa. Vai depender, claro, dos pontos, né? A gente pode ter algum problema de precisão. Além disso, a gente tem que resolver esse sistema linear. A gente vai ver logo a seguir, as outras interpolações que a gente vai estudar, que não vai ser necessário fazer esse procedimento. Tá? Mas, enfim, nós estamos começando pela ideia mais simples para vocês entenderem o problema. Certo? Descobrindo os valores de A0, A1 e A2, a gente substitui na equação e nós temos o problema resolvido. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer agora um exemplo com vocês, tá? Imagine um problema de engenharia elétrica. Eu tenho um material ferromagnético, através da corrente elétrica, né, uma bobina enrolada no material, eu consigo fazer um campo H. Eu meço essa corrente e eu tenho um campo H em amperes por metro. E eu vou medindo com o sensor a indução magnética, B em Tesla, né? Para caracterizar o campo magnético, eu preciso dos vetores B e H. Então, à medida que eu vou aumentando o H, o B vai aumentando, né? Só que se vocês perceberem que esses três pontos não estão alinhados, né? É um fenômeno que a gente chama de saturação, certo? Comum nos materiais ferromagnéticos, e o que torna os problemas de eletromagnetismo, na grande maioria, quando envolve campo magnético, não lineares, por causa dessa relação entre a indução magnética e o campo magnético. Vamos supor que nós fizemos 3 medidas em laboratório, com esses pontos que eu dei aqui, e agora eu quero saber só que é o seguinte, eu estou precisando saber quanto é que vale o H, o B, quanto que vale o B, para um H de 50. Né? Então ele deu os 3 pontos, 20, 80 e 140, 20, 80 e 140 amperes por metro, deu os valores do B, né? 0,70 e 82, aqui para 80, 1,5564 e para 140, 1,7456. Mas eu estou precisando saber quanto é que vale em 50. Né? Então, nós vamos aproveitar esses 3 pontos e fazer uma interpolação de ordem 2, encontrar os parâmetros A0, A1 e A2 e depois avaliar a função para x, né, que seria o H, igual a 50 e descobrir o valor do y, que é o B. Certo? Então, utilize um polinômio interpolador de segunda ordem para encontrar o valor de B para H igual a 50. Né? Vamos fazer uma interpolação de segunda ordem, que aqui parece funcionar bem, né? Porque realmente os pontos não estão alinhados. Né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente deduziu, né, os parâmetros, então vamos levar essas equações aqui para o outro lado, para a gente poder resolver o nosso problema, certo? Então, aqui eu tenho nosso problema. Aqui eu trouxe os pontos, né? E o sisteminha de equação está aqui, certo? Vamos resolver então. Note que, na verdade, aqui o B, né, seria equivalente ao x, né? E o H é equivalente ao x e o B é equivalente ao y, né? Então aqui eu teria x, né? E aqui eu teria y, certo? Bom, substituindo os pontos aqui, né, eu vou ter um sistema matricial, sim, basta substituir, então 0, y1, 0, 7082, aqui 1, y2, né, 5564, e 1,
74,56. Né? Bom, vamos fazer isso aqui certinho. Passar lá para o outro lado, né? Aqui. E agora, então aqui a gente tem o vetor de incógnitas, né? A0, A1 e A2. E aqui, a minha matriz 1, 1, 1, né? X1, 20, X2, 80, X3, 140. Agora 20 ao quadrado, 80 ao quadrado, 140 ao quadrado. Né? Claro, a gente vai ter que resolver esse sistema linear e achar os valores para A0, A1 e A2, certo? Resolvendo aqui, a gente obtém A0 igual a 2,79 02 vezes 10 a menos 1. A1, 2,32 9 vezes 10 a menos 2. E o A2 igual a menos 9,15 28 vezes 10 a menos 5. Agora, conferindo, 2,32 9 vezes 10 a menos 2, menos 9, beleza. Então, a nossa equação é y igual a 0 mais a1x mais a2x quadrado ficou assim, né? Y igual a 2,7 902 vezes 10 a menos 2 mais 2,3289 vezes 10 a menos 2. X, né? Então, A1, X mais o A2, que na verdade então não é mais, é menos 9,1528 vezes 10 a menos 5, x ao quadrado, né? E encontramos finalmente, né, a minha parábola que passa exatamente por esses 3 pontos. Certo, pessoal? Bom, agora, resolvendo o problema, né, a pergunta é qual é o valor do B da indução para H igual a 50 amperes por metro? Então, se a gente olhar aqui, né, fosse uma aproximação linear aqui em torno de 1,5, talvez, né? Não, 1,5 não, 1,15, né? Então, quanto que vai ficar com a interpolação de segunda ordem, considerando os 3 pontos, né? Então, nós devemos avaliar a função, que é essa que a gente encontrou aqui, exatamente no ponto x igual a 50, né? Então, se eu fizer aqui agora x igual a 50,
né? Quanto que vai ser o meu y, né? Substituindo na equação, então eu vou ter y igual a 2,7902 vezes 10 na menos 2, menos 1, desculpem, aqui é menos 1, aqui é menos 1, né? Parecido com 2 aqui, mas é menos 1, aqui ó, menos 1, né? Menos 1. Mais 2,3289 vezes 10 a menos 2 vezes x. O x é 50, né? Mais o termo de segunda ordem. Nesse caso aqui, na verdade, é menos, né? Menos 9,1528 vezes 10 a menos 5 vezes x ao quadrado, né? Então, x 50 e agora x ao quadrado, 50 ao quadrado. Bom, resolvendo isso aqui, dá 1,2147, né? O y, ou seja, o b igual a 1,2147 Tesla, né? Então, se o H é igual a 50, o B deu 1,2147, certo? Com interpolação de segunda ordem, né? Bom, o que eu fiz aqui? Eu desenhei já para vocês. Em vermelho, nós temos o nosso modelo, a equação que a gente acabou de descobrir, né? Vou colocar de forma genérica aqui. Né? Aqui as três medidas, ó, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Né? Eu coloquei no problema como se fossem medidas, né? Mas para poder comparar, na verdade eu usei uma equação exponencial que normalmente se usa para modelar a curva BH de um campo magnético, certo? E de tal maneira que eu pude desenhar ela aqui de forma exata. Então, esse valor aqui, esse valor em azul, seria o valor exato da função. Certo? Se vocês perceberem aqui, para o H igual a 50, né? A gente achou esse valor aqui, né? Que foi 1,21 y, né? Nesse ponto aqui. Aqui ficou... Vamos fazer amarelinho, né? Para ficar igual aqui. Então, usando o nosso modelo, aqui 50, né? Esse valor aqui, calculando, a gente conseguiu 1,2147, né? Certo? O valor exato, pessoal, o valor exato é aqui, ó, né? Na verdade dá um pouco acima, certo? O valor exato, na verdade, da função não deu 1,2147, na verdade daria 1,28
43, né? Vocês notem que já deu um erro pequeno, né? Usando um polinômio interpolador de segunda ordem. Note que a nossa interpolação, né, ela é válida entre esse ponto 1 e o ponto 3, né? E nós podemos então avaliar essa função para tentar achar o valor desejado entre esses pontos 1 e 3. Note que, por exemplo, se eu avaliar essa função que está em vermelho aqui, né, nosso modelo, né, um ponto além de 140 amperes por metro, o erro ia ficar muito grande, né? Então, na verdade, quanto mais próximo esses pontos estiverem, melhor, né? A gente não mostrou aqui, mas se a gente fizesse a interpolação de primeira ordem aqui, iria dar um valor um pouco abaixo do valor de segunda ordem, com erro um pouco maior ainda, certo? Aqui, na verdade, o valor é tesa, né, pessoal? 1.41, 1.2147, o valor que a gente obteve, né, no nosso modelo, certo? Na próxima aula nós vamos ver então como a gente obter esse tipo de interpolação de uma maneira mais simples, sem precisar resolver o sistema linear. Tá bom, pessoal? Obrigado.